Aí a gente começa por Brasília. Durante a divulgação dos resultados do novo PAC Seleções, o presidente Lula voltou a falar sobre o teto de gastos. A gente chama então o repórter André Anelli. André, boa noite. O que é que o presidente disse? Ele quer gastar mais? Bem-vindo, André. As últimas informações de Brasília. É isso mesmo, Thiago. Muito obrigado. Boa noite a você, boa noite a todos ligados aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente Lula disse estar otimista com o crescimento da economia e com os investimentos que os bancos públicos e o governo federal estão fazendo. Ele também afirmou que, se os aportes financeiros internacionais previstos chegarem, será inevitável o crescimento econômico e a criação de mais empregos. Somado a esse cenário descrito pelo próprio presidente, Lula também se referiu ao fato de a Receita Federal ter arrecadado mais de 280 bilhões de reais no último mês de janeiro. Foi um crescimento de aproximadamente 6,6%, que acabou resultando no melhor primeiro mês da série histórica da arrecadação desde 1995, ou seja, dos últimos 30 anos. Com base nesses números e na conjuntura, Lula defendeu uma revisão futura do limite dos gastos públicos. Vocês estão percebendo que a arrecadação está aumentando, além daquilo que muita gente esperava. Lógico que nós temos um limite de gasto, que quando a gente tiver mais dinheiro, a gente vai ter que discutir com a Câmara e com o Senado esse limite de gasto, e vamos ter como é que a gente pode utilizar mais dinheiro para fazer mais benefício para o povo. O que é importante é vocês terem clareza que ninguém ficará de fora. Lembrando que o arcabouço fiscal, que foi citado indiretamente pelo presidente Lula, foi aprovado pelo Congresso em agosto do ano passado e teve regras flexíveis, tirando, por exemplo, os incentivos para o governo cortar despesas. A regra fiscal estabelece que os gastos vão crescer acima da inflação. O mínimo é 0,6% e o máximo é 2,5%. Esse novo teto de 2,5% acima da inflação é flexível. Se a arrecadação de impostos crescer muito, o dinheiro não vai para pagar a dívida pública obrigatória. E isso é diferente em relação à regra anterior do teto de gastos, regra essa que foi então imposta no governo Michel Temer. Agora, se houver um superávit acima do previsto, o governo pode usar até 70% do excedente do que ultrapassar, então, esses ganhos em investimentos. Levando em conta essas regras, não existiria o superávit necessário para ampliar o espaço para gastar, como disse, então, o presidente Lula. Tiago. André, e outra declaração de Lula nessa quinta-feira, ele fez uma cobrança pública ao aplicativo de entregas iFood, é isso? Isso mesmo. Antes, o presidente Lula disse que espera uma aprovação no Congresso Nacional do projeto de lei que regulamenta o trabalho pelos aplicativos de transporte e dá direitos semelhantes àqueles que são garantidos pela CLT, nesse caso, aos motoristas autônomos. Lula relembrou que, na Espanha, uma proposta pelos direitos dos trabalhadores do setor foi aprovada de forma bem apertada, com apenas um voto de folga. E ele disse esperar que haja mais adesões ao projeto de lei, que então é semelhante aqui no Brasil, por parte dos congressistas. No país, a medida se aplica, pelo menos por enquanto, apenas aos motoristas de transporte de passageiros. Mas o presidente Lula, Tiago, ele voltou então a citar nominalmente, como você disse, o aplicativo iFood de entrega de refeições. Nessa ocasião, ele disse esperar a retomada dos diálogos com a plataforma para que os entregadores que prestam serviço nela também sejam atendidos com os direitos trabalhistas. Falta a gente cuidar do iFood. O iFood, o companheiro Rui Costa, que é lá da Bahia, o dono, o companheiro Jerônimo, deve ser seu amigo, o dono do iFood, diz que é um baiano muito simpático, mas ele está regulando e está relutando em fazer um acordo com os companheiros que trabalham entregando comida. O Wagner está ali rindo. É o seguinte, vocês três têm a obrigação de fazer esse bom baiano entrar no jogo e a gente legalizar
o povo que trabalha entregando comida, às vezes sentindo o cheiro da comida e não tendo aquilo para comer em casa. Apesar das cobranças do presidente, feitas inclusive aos ministros dele, e cobranças que também surgiram do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, o iFood tem alegado que já aceitou uma proposta do governo para regular o trabalho pelo aplicativo. Segundo a empresa, houve um acordo para estipular ganhos mínimos de R$ 17,00 por hora aos trabalhadores, mas depois o governo acabou priorizando a discussão apenas aos motoristas. Tiago. André, e sobre o evento de hoje em si, o que o presidente falou sobre o novo PAC, qual o tamanho do investimento nas obras anunciadas nesta quinta-feira? Lula anunciou 23 bilhões de reais em investimentos para áreas prioritárias como saúde, educação e infraestrutura. Nessa etapa do Programa de Aceleração do Crescimento, etapa essa que é chamada de PAC Seleções, a prioridade de atendimento vai ser de projetos apresentados por estados e municípios. No discurso, o presidente garantiu que os locais contemplados não levam em consideração a filiação partidária dos prefeitos e governadores. Eu tenho muitos problemas dentro do próprio governo, junto à minha bancada de deputados federais, porque as pessoas ficam sempre dizendo o seguinte: não, mas você está fazendo uma obra, aquela cidade é governada por um partido diferente, por um partido que não apoia. Esse era o critério do passado. O critério que a gente quer inovar, eu não posso olhar o prefeito e a filiação dele, se bem que é importante levar em conta isso. Mas eu tenho que olhar a necessidade do povo. Qual é a região que precisa mais daquele investimento naquele momento? No total, foram selecionadas mais de 6.700 obras, espalhadas em 3.270 municípios em todos os estados e aqui no Distrito Federal. O presidente Lula prometeu visitar grande parte desses empreendimentos anunciados porque, segundo ele, e aí usando um ditado popular, é o olho do dono que engorda o porco. Lembrando que o PAC foi um programa lançado nas gestões anteriores do próprio presidente Lula e acabou ficando vinculado a obras atrasadas, a construções abandonadas e contratos com preços acima do praticado no mercado, com sobrepreço. Mais da metade das grandes obras anunciadas pelo PAC naqueles primeiros anos de governo, na primeira gestão então do presidente Lula, mais da metade dessas obras acabaram sendo investigadas na Operação Lava Jato por suspeitas de corrupção. Tiago. É isso, André Anelli de Brasília com as últimas informações sobre o presidente Lula. Até mais tarde, André. Vou chamar os nossos comentaristas nesta quinta-feira, conosco Dora Kramer e Cristiano Vilela. Boa noite a vocês. Dora, claro, começando sobre a questão dos gastos públicos, né? A arrecadação aumentou, pelo menos teve um bom resultado. E agora, o governo quer gastar mais? Bem-vinda. Boa noite, Tiago. Boa noite, Vilela. Boa noite a todos. Pois é o presidente Lula sendo Lula, né? É assim, ele tem, essa é a visão dele. Já teve lá na PEC da transição, vamos lembrar, 168 bilhões liberados fora do teto de gastos. Aí veio o arcabouço fiscal com várias facilidades, como relatou o André Anelli, e agora o governo, me parece que o presidente está botando assim um pouco a carroça na frente dos bois, porque o governo não conseguiu ainda, não completou a sua pauta da área econômica, né? Inclusive os ministros dizem isso todo dia, que essa é a prioridade. Quando são instados a falar sobre outros assuntos, dizem que essa é a prioridade. Então, eu preciso ver primeiro como é que fica a arrecadação de uma maneira sustentável, porque isso foi o resultado de um mês, um bom resultado, é verdade, né? Mas é preciso ver como é que ficam as coisas para poder sensibilizar a Câmara e ver se as condições objetivas da economia das contas públicas permitem um aumento de gastos. O presidente falou em benefício, vamos aumentar, pedir mais dinheiro para a Câmara para fazer benefício para o povo.
o maior benefício para o povo é estabilidade econômica. Ô Vilela, o presidente também fala que não vai ver cor partidária nessa história do PAC, e nesse dia que ele faz esse anúncio do PAC, ele fala sobre os gastos públicos também. Bem-vindo. Pois é, Tiago, uma boa noite a você, boa noite a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, foi mais uma fala do presidente da República, muito polêmica, muito recheada de contrariedades. Você vê que o presidente ele vai na contramão do esforço que o próprio ministro Fernando Haddad tem feito para se chegar no chamado déficit zero. Você vê que é impressionante como o próprio governo e o próprio Partido dos Trabalhadores joga contra. No final das contas, o maior aliado de Haddad é justamente Roberto Campos, presidente do Banco Central, à época indicado, apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, porque dentro do governo ele tem muita dificuldade em fazer malabarismo para a economia continuar de pé. O presidente ele tem uma visão bastante equivocada no sentido de querer promover cada vez e mais o gasto público. E esse não é o caminho. Uma máquina inchada, um gasto exacerbado, ele acaba levando ao fracasso econômico que nós já vimos no Brasil no governo Dilma. Nós passamos por uma crise que foi uma das maiores da nossa história no governo Dilma. Então eu vejo que o presidente, infelizmente, ele ainda tem essa visão que é uma visão errada na economia, ruim na economia e que onde muitas vezes ele aproveita situações pontuais onde aparece ali um número positivo, como esse da arrecadação agora de janeiro, e acaba fazendo disso um grande palanque das suas iniciativas, mas na prática, se for seguir o caminho do presidente, a gente vai ter um problema econômico muito sério no Brasil.